Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Péricles, eu sou aqui Diácono Péricles, né? Professor da Escola Bíblica Dominical, e a gente está gravando essa aula da nossa EBD amanhã por causa desse problema aí que tem ocorrido, né, no mundo do coronavírus, tá? Vocês estão recebendo essa aula aí por MP3, ou vocês estão baixando do link, ou então o arquivo MP3 direto lá do grupo de WhatsApp. Devido a esse problema, nós estamos seguindo com as aulas aí virtuais, né? As aulas gravadas, e aí posteriormente, em nome de Jesus, estaremos retomando nossas aulas presenciais, tá? Então hoje a gente está aí com a aula 4, né? Nós tivemos já a primeira aula lá atrás, né? Onde a gente falou sobre as lições da escola de oração, foi a aula que deu início a essa sequência de lições sobre o avivamento espiritual, né? Um chamado à reforma, que é baseado no livro, né, do J. Carson, um chamado à reforma espiritual. Então falamos na primeira aula sobre lições da escola de oração. Depois nós falamos na segunda aula sobre a estrutura da oração, como Paulo estrutura a oração, baseado lá em 2 Tessalonicenses 1, né, do 3 ao 12. Na terceira aula, o João ministrou uma excelente aula sobre petições dignas, né, falando ainda também sobre 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 12. E aí agora a gente está na aula 4, tá? Então a gente vai iniciar ela aí. Antes da gente iniciar, fazer uma oração, né, para que Deus possa abençoar nosso propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua presença nesse momento, meu Pai. E te pedimos que o Senhor venha abençoar essa aula, meu Deus. Que não seja o homem a falar, mas o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar no coração de cada pessoa que estiver escutando esse áudio, meu Deus. E que ela venha sentir a Tua presença. E que possamos aqui aprender de Ti, meu Pai, para crescermos cada vez mais na Tua presença. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente tem dois textos base aqui para essa lição. O primeiro texto base está lá em Romanos 1, os versículos 8 ao 10. Tá? Então, lá em Romanos 1, versículo 8 ao 10. O que diz essa passagem? Diz o seguinte: antes, Paulo falando, né? Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. O outro texto, né, que nós vamos usar como texto base, está em Romanos 10, versículo 1. Paulo falando novamente: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Né? Então o que nós vemos aqui já de cara nesse texto base aqui? São duas orações de Paulo. Né? Então Paulo, ele serve a Deus, né? Ele foi um apóstolo do Senhor, e ele diz que Deus é testemunha dele, como nas orações dele, ele pede a Deus para que seja aberto o caminho da visitação dele aos romanos. No primeiro versículo, no primeiro trecho que lemos, né? Lá em Romanos 1. E em Romanos 10, nós temos outro momento em que Paulo menciona suas orações, dessa vez pelos israelitas. Né? Esse segundo versículo está contido naquele contexto de Romanos 9 a 11, onde Paulo fala sobre a nação de Israel, sobre a nova aliança, né? A situação do povo judeu sobre a nova aliança. Tá? Então o que nós vemos aqui? Nós vemos Paulo orando. E Paulo orando por quem? Por outras pessoas. E aí, o tema da aula é justamente orando por outras pessoas. A gente começa a tentar entender por quem nós temos orado. Né? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por quem temos orado? Será que temos sido disciplinados na nossa oração? Será que nós temos efetivamente, será que nós não estamos apenas orando por nós mesmos e deixando de orar por aqueles que necessitam nesse mundo? Né? Então, é algo que nós precisamos refletir. Né? Então, e é essa discussão, é essa ideia que nós queremos trazer aqui hoje na aula. Tá? Então, se a gente analisar a vida de muitos cristãos, a gente vai ver que muitos deles, né, estão orando quase que exclusivamente por si mesmos, né, para suas próprias vidas. Então, se a gente olhar para as nossas orações,
A gente vê muitas vezes que a gente ora pelo nosso emprego, pela nossa família, pelo nosso próprio crescimento espiritual, por que não? Né? Pelos nossos ministérios na igreja, mas nós falhamos em, às vezes, olhar para o lado, olhar para aquele irmão que está necessitando, orar por aqueles que precisam. E nesses tempos aqui, eu iniciei falando que em virtude do problema do coronavírus, né, nós estamos fazendo essa aula aqui virtual, por áudio, nós temos muitas pessoas necessitadas de oração. E não só os que estão doentes, mas até as pessoas que estão ansiosas, as pessoas que estão com problemas sérios em virtude do coronavírus, os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa guerra, né, contra essa praga. Nós temos muitos problemas em gestação no mundo que podem decorrer disso. Nós temos uma crise econômica que está vindo, né, em virtude desse problema. Nós temos aí tensões geopolíticas aumentando. Então, o que não falta são assuntos, temas, para que nós possamos orar por outras pessoas. Mas o fato é que muitas vezes nós não fazemos. Nós vemos que existe uma quantidade muito pequena de intercessores, né? Mesmo que a palavra de Deus nos exorte ao contrário, que nós devemos ser firmes na oração, perseverantes, orando pelo nosso próximo, isso nem sempre acontece, né? Quando nós oramos por outras pessoas, oramos pelos nossos irmãos na fé, na verdade nós estamos orando pela igreja, né? Então, se nós oramos por pessoas, pelos nossos irmãos na fé, por exemplo, eu estou orando pela igreja. Porque a igreja, quem é? A igreja são as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que o aceitaram verdadeiramente, que professam a fé de forma autêntica e verdadeira, de fato e de verdade, né? Esta é a igreja. E aqui cabe um rápido parênteses, que sempre que eu comento isso, eu acho importante falar, né, é que apesar da igreja verdadeira de Cristo, ela não estar contida, ela não é o templo, ela não são as paredes ali que estão colocadas, né, não é o CNPJ ali da igreja, ou o letreiro que está colocado ali, isso de forma alguma deve servir de argumento para que deixemos de congregar, que muitos desigrejados usam isso, né? Não, mas eu sou a igreja, eu creio em Jesus, então eu não preciso estar no templo ali para ser igreja. Na verdade, nós nos constituímos igreja quando adoramos a Deus e o servirmos em comunhão com os irmãos. Porque uma característica fundamental do cristianismo é o quê? A mutualidade. O que é mutualidade? Mutualidade é nós servirmos uns aos outros, nós amarmos uns aos outros, estamos adorando a Deus em comunhão, né? Então, isso é extremamente importante na nossa caminhada cristã e nós não conseguimos viver isso sozinhos. Não conseguimos viver isso isolados. Nós precisamos estar contidos numa comunidade de fé, servindo aos nossos irmãos, praticando o amor de Deus sob uma autoridade espiritual, né? Demonstra, inclusive, a nossa humildade. Então, tem 2 versículos, inclusive, que eu até separei. Vou fazer um parênteses rápido aqui, vai ter um PDF dessa aula, tá? Que vai junto com o áudio, para vocês poderem depois dar uma lida com calma, mas o primeiro está lá, a passagem está em Atos, capítulo 5, versículo 19 e 20, 2 versículos, né? Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20, a passagem diz o seguinte: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então veja bem, um anjo tirou os servos de Deus ali do cárcere e ele não disse: olha, vão e sirvam a Deus no monte, sirvam a Deus, né, de forma isolada. Não, ele disse para que eles se dirigissem ao templo. O que era o templo para o povo judeu naquela época? O templo, ele era o centro da vida religiosa da cidade, onde as pessoas se uniam para adorar a Deus, e lá deveria ser pregada a mensagem da vida. Então nós servimos a Deus quando servimos também o seu povo, as pessoas que estão ansiosas, estão sedentas de ouvirem das palavras de Deus, tá? E outro ponto também que a gente deve destacar, outra passagem, né, que ilustra isso que eu estou falando, nesse parênteses, né, que eu estou fazendo aqui, está lá em Hebreus 10, 25. É uma passagem muito conhecida, onde o escritor da Epístola aos Hebreus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então aqui o escritor da Epístola aos Hebreus exorta de maneira enérgica, né? Já existia os desigrejados da época, né? Que vou deixar de me reunir como igreja. Não, né? Nós devemos nos reunir como igreja
Nós, quando nos reunimos como igreja, nós nos encorajamos uns aos outros, nós somos exemplos uns aos outros, nós servimos para a edificação da vida uns dos outros. E quanto mais se aproxima o dia, e nós estamos vivendo um momento que evidencia que a volta de Cristo está muito próxima, né? Nós precisamos estar cada vez mais juntos e não nos separarmos. Então, retomando aí, depois fechando esse parênteses, né? Então, o que acontece? Nós oramos, então se a aula é orar por pessoas, né, eu vou estar orando também pela igreja que é constituída de pessoas e pelo meu próximo, que às vezes não é igreja, ainda está no mundo aí, precisa ouvir o evangelho, né? Então, as atividades que nós fazemos na igreja devem ter como foco de servir ao povo de Deus e ao próximo. E agindo dessa forma, né, nós estamos demonstrando o amor pelos nossos irmãos e o nosso amor a Deus. Então, a nossa oração, como é que ela se encaixa com isso? Né? Se eu preciso expressar com a minha vida o amor a Deus e o amor ao seu povo e o amor ao próximo, né? Será que a oração está dentro disso? A oração está destacada? Eu posso conduzir a oração de uma outra forma? Bom, vamos ver aqui, tá? Na sequência desse nosso áudio. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Mateus 22, versículo 36 ao versículo 40, tá? Mateus 22, do versículo 36 ao versículo 40. O que está escrito? Né? Se aproximou ali um perito da lei, um homem que conhecia profundamente a letra da lei judaica, e ele tentou pôr Jesus à prova. Né? Quando a Bíblia usa essa expressão, é porque ele tentou surpreender Jesus em alguma contradição, que Jesus falhasse ali, eles pudessem inclusive ter meios de acusá-lo de uma falha, de um pecado ou de um crime contra Roma. Né? Então ele se aproximou de Jesus e disse: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí Jesus disse, né? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí, antes da gente fazer o link, né, na nossa vida de oração pelos outros, de oração intercessória, com a nossa vida com Deus, vamos entender como devemos servir a Deus de fato. Né? Quando o perito da lei responde qual o maior mandamento da lei, é como se ele estivesse perguntando o seguinte: olha, qual é o mandamento que eu, seguindo esse mandamento, eu vou estar ali com grande parte da minha caminhada com Deus já atingida? Né? Qual é aquele mandamento principal, aquele mandamento que é essencial na minha vida com Deus? E aí Deus cita dois, na verdade. Deus cita dois. Então, primeiro, Jesus diz o seguinte, né? Jesus é Deus. Então, Jesus diz o seguinte: Deus deve estar em primeiro lugar nos nossos corações, acima de qualquer sentimento ou afeição humana. Então, quando ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ele está dizendo que Deus deve estar em primeiro lugar nos nossos corações, acima de qualquer outra afeição ou sentimento que a gente tem. Essa, gente, é uma palavra dura, porque ela contraria completamente a nossa racionalidade e os nossos sentimentos, as nossas emoções humanas caídas, né? Porque se eu tenho que amar a Deus com todo o meu ser, sem nenhuma reserva, né, acima de tudo, eu vou estar dizendo que eu amo a Deus acima dos meus filhos, da minha esposa, dos meus familiares, do meu time de futebol, da minha nacionalidade, do meu país, das minhas paixões, né? E isso contraria completamente a minha visão humana de como eu devo, né, proceder, o que minha carne pede para eu fazer. Né? E por que será que Jesus disse essa palavra? Né? Reflita um pouco. Por que Jesus ele começa a resposta ao perito da lei dizendo que, antes de qualquer coisa, você tem que amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, ou seja, coração por completo, não pode haver espaço ali que não esteja preenchido por Deus, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Né? Basicamente pelo seguinte, né? Porque se nós não amarmos primeiro a Deus, nós não conseguimos amar o próximo, o semelhante, os nossos familiares. Por quê? Porque nós estaremos, né, desligados da verdadeira fonte do amor, que é Deus. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Ele é a fonte do amor. Então, quando o mundo ele fala em amor, mas ele fala de um amor destacado do Senhor, a rigor ele está falando de um falso amor, porque é impossível você ter um amor verdadeiro
longe de Deus. Tanto que o mundo misturou, Satanás fez o jogo das palavras, né, para iludir o ser humano, e as pessoas até criaram uma expressão, falando do ato sexual, como fazer amor. Uma expressão que não é feliz, ela é errada. Né? Você não faz amor praticando o ato sexual. Né? Mas ele associa a questão do amor a algo carnal. Né? E, na verdade, o amor, já Deus é a fonte, ele é algo espiritual que extravasa para o natural. Né? Extravasa para o nosso corpo. Mas a origem dele vem de Deus, no amor verdadeiro, no amor puro. Né? Então, eu não posso. Por que Jesus diz primeiro? Primeiro você tem que amar a Deus de todo o seu ser. Porque se eu não faço isso, se eu não tenho o amor de Deus primordialmente no meu coração, eu não vou conseguir amar o próximo. Eu não vou conseguir amar de verdade meu familiar. Eu não vou conseguir amar de verdade minha esposa. Não vou conseguir. Esse amor, primeiramente, ele vem de Deus, e para que eu possa ter comunhão com ele e através da ação do Espírito Santo na minha vida, esse amor possa fluir de mim, eu preciso estar ligado a Deus. E para isso eu preciso estar totalmente servindo a ele de todo o coração. Né? É claro que, primordialmente, Deus é um Deus soberano e deve ser adorado. Mas Jesus respondeu dessa forma também por isso que eu falei. Né? Porque se a gente não está ligado na fonte do verdadeiro amor, não vamos conseguir ser um fruto, dar para os outros, né, um amor de fato de verdade. Nós vamos dar um falso amor. Logo após Jesus dizer isso, ele complementa. Lembra que o período da lei, ele pediu só o maior mandamento, mas Jesus ele falou 2. E ele disse que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ele diz o seguinte, e o segundo semelhante a ele é: ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante o uso dessa palavra semelhante por parte de Jesus. Né? Então, nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e de forma semelhante amar o próximo como a nós mesmos. O que a gente pode depreender disso, né? Pode deduzir dessa afirmação de Cristo? É que se você ama a Deus, se o amor de Deus habita em você, necessariamente você ama o próximo. Porque Deus é amor, como a gente já falou. Né? Ele é amor. Então, se você ama a Deus, você ama o próximo, você ama o seu irmão na fé, e até mesmo aquele ímpio que está necessitado de ouvir a palavra de Deus. Você é expressão de amor. E você vai fazer diferença, você vai ser sal da terra e luz do mundo. Que acompanhou minhas aulas no CETEB, até na EBD também, sabe que eu sempre cito esse exemplo. Por que a igreja primitiva fazia a diferença naquela sociedade onde ela estava ali inserida? Porque o povo romano, aquele povo sofrido, o povo do Império Romano, né? Um povo muito sofrido, um povo que cada dia era uma guerra pela sobrevivência, ele via amor na igreja. Ele via uma igreja que salvava os órfãos, que muitas vezes eram abandonados. Né? Ele via uma igreja que acolhia os necessitados, acolhia as viúvas, que mesmo diante da morte, ia para a morte louvando. Então eles viam frutos de amor. E aquilo impactava profundamente a vida daquele povo. Né? E nós, hoje, no século XXI, precisamos ser essa igreja. Né? Que tenhamos esse amor pelo próximo, a tal ponto que o próximo pare e veja: meu Deus, eu preciso conhecer isso. Eu preciso saber que amor é esse. Né? Então, precisamos servir a Deus como? Né? O servindo de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração, e também ao próximo como a nós mesmos. Né? Mas aí tudo bem, Pérez, eu já conheço, tal, realmente, legal. Mas a aula não era sobre oração? Por que você aí, né, meio que se perdeu? Na verdade não, gente, porque nossa vida com Deus é sempre um tudo inteiro. Né? Não existe a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a minha vida de jejum. Não, eu sou uma pessoa por completo. Né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sou um todo completo. Então, a maneira como eu entendo o Evangelho, a maneira como eu sou, como homem ou mulher de Deus, vai refletir na forma que eu oro. Né? Então, se eu sou uma pessoa que eu sou leal a Deus de verdade, eu sirvo de verdade, eu amo de verdade, eu vou demonstrar isso no meu serviço ao próximo, conforme as palavras as passagens que a gente já leu anteriormente. E, naturalmente, a minha oração, ela vai refletir isso. Porque as minhas prioridades de oração, elas vão ser o quê? A serviço do povo de Deus, a serviço daquele próximo que está precisando.
Eu não vou estar tão focado nas coisas materiais. Não que seja errado orar por coisas materiais. Não é. Não é errado orar por promoção no trabalho, por uma maior prosperidade material, por cura de doença. Nada disso é errado. Por um carro novo, nada disso é pecado. Né? O pecado está em nosso foco, estar direcionado exclusivamente nesse tipo de coisa, que é o que tem acontecido muitas vezes nas nossas vidas. É isso que nós precisamos ter cuidado. Então, como eu estava dizendo, se nós somos leais a Deus, nós vamos demonstrar isso no nosso serviço ao próximo, serviço ao povo de Deus, nas nossas orações. E, consequentemente, se eu sou um cristão sadio, dentro da minha vida de oração, eu vou ter intercessão pelo próximo, pelo necessitado, pelos meus irmãos na fé, pela minha igreja, pelos meus pastores, pelas lideranças, pelo país. Eu vou estar intercedendo pelas autoridades. Então, a intercessão, ela é sinal. Um cristão que tem intercessão como uma coisa que está presente na sua vida, uma prática, melhor dizendo, né? Que está presente na sua vida de forma frequente, ele é um cristão sadio. Ele é um cristão que está ali se desenvolvendo plenamente para receber a coroa naquele grande dia. Tá? Se você não tem isso ainda na sua vida, procure incorporar. Ah, mas eu não consigo, é difícil, são correria, filha, trabalho, muito estresse. Peça a Deus essa graça. Deus, ele é bom, ele vai te conceder, tá? Essa graça, direção para que você passe a incluir a intercessão. E uma coisa que você vai perceber, meu irmão, minha irmã, é que quanto mais intercedemos, quanto mais nos damos na obra de Deus, nós recebemos. Não que isso deva servir como algo de barganha, tá? Ah, então eu vou me dedicar para receber. Não, esse é o foco. Mas é que o nosso Deus é tão bom que quanto mais nós nos doamos, mais nós somos abençoados por Ele nos mais diversos campos, tá? Então, essa oração intercessória, ela tem que ser feita com foco correto. Né? Então, como assim, Pet, foco correto? Porque nós podemos até interceder pelas pessoas, porém de forma inadequada, digamos assim, né? Às vezes reforçando até práticas erradas ou uma ideia errada que a pessoa tem, porque a gente às vezes não vigia e não é prudente em examinar, em pedir uma direção do Espírito Santo ali, do como nós devemos conduzir a intercessão. Tá? Então, como é que a gente deve direcionar essa intercessão? Então, a gente tem que ser sempre o seguinte: se eu tenho um desejo profundo de servir a Deus e o próximo, né, fruto da ação do Espírito Santo na minha vida, da obra que Jesus fez, né, me arrependi, eu me converti, eu estou me santificando, esse desejo profundo de servir a Deus e o próximo, ela vai orientar a minha oração. Então, eu preciso entender o seguinte, e eu só vou conseguir entender isso se eu realmente amar a Deus de verdade. Tá? É que o melhor de Deus para nós, para a igreja, para o mundo, nem sempre é o que nós pensamos que é. Uma palavra também difícil para a gente aceitar, né? Mas nem sempre aquilo que nós achamos que é melhor para nós é aquilo que Deus tem para nós. E se Deus nos ama, e a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, o nosso coração muitas vezes nos engana, e nem sempre aquilo que achamos que é melhor é efetivamente melhor para nós. E aí a gente precisa ser humilde para aceitar a vontade de Deus, e isso tem que estar na nossa mente quando nós oramos. Quando a gente vai orar, a gente precisa orar, pedir aquilo que até está no nosso coração, mas sempre colocarmos diante do Senhor, né? Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu lembro até nesse momento, eu não coloquei na lição, mas do momento que Jesus orou lá no Getsemane, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. E que missão difícil que Jesus tinha. E ele sem pecado, foi condenado injustamente, ele tinha toda a justiça naquela oração. Mas olha como Jesus foi submisso a Deus, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a gente precisa, essa oração de Jesus, ela mostra bem isso, né? A gente precisa ter isso em mente ao orar por outras pessoas, né? Que vou orar para aquilo que ela está pedindo, mas que, sobretudo, que se cumpra a vontade de Deus. E por que tem que se cumprir a vontade de Deus? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos, assim, que ter isso em mente quando a gente vai interceder. Senhor, que se cumpra a tua vontade nessa vida, Pai. Né? O Senhor vinha salvar, e a vontade de Deus é salvar, é trazer as pessoas para perto dele. Né? Então, tenhamos isso em mente sempre. Né? E aí, quando a gente analisa as orações de Paulo, principalmente, que é o foco do livro do J. Carson, né, no Novo Testamento, a gente vê frequentemente que ele ora intercedendo pelas pessoas. Né?
E aí entra aquilo que eu já falei até, mas nunca é demais falar de novo, né? É que um cristão verdadeiro ele é sempre um intercessor habitual. O cristão verdadeiro está sempre intercedendo por alguém, ele está sempre orando por alguém, preocupado com alguém, porque ele tem empatia, ele se condói, ele fica preocupado, ele está sempre querendo ajudar o próximo. Esse é um fruto, né, que a gente tem que ver na vida do cristão. Se a gente não está manifestando isso, perdão, a gente precisa ser bem honesto conosco mesmos e buscar isso do Senhor, tá? E aí fica até para nossa reflexão em quantas orações de intercessão a gente já fez essa semana. Eu estou pensando sobre isso também aqui, tá? Eu estou falando com vocês, eu não estou me negando, tá? Não estou me negando de fazer essa análise, eu preciso fazer também, tá? Mas nós precisamos estar sempre intercedendo, né? E aí, para complementar essa ideia que eu falei, a gente precisa entender o seguinte: o que é melhor para as pessoas? A gente já viu que a gente precisa ter em mente ao orar que o melhor de Deus nem sempre é aquilo que pensamos. Então, o que é melhor? Para a gente entender isso, a gente tem que nos submeter a Deus quando a gente ora, né? Porque a gente tem um vício de achar que aquilo que a gente acha que é melhor para a pessoa, o que a pessoa acha que é melhor para ela, é o plano de Deus para aquela vida, e nem sempre é. Tá? Então, uma maneira de você orar, uma técnica que você pode utilizar para desenvolver melhor a tua oração nesse sentido olhe para as orações que a gente encontra na Bíblia. Tá? Na Bíblia a gente encontra muitas orações, enfim. E aí eu separei na lição, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas uma série de passagens onde nós temos versículos, né, onde Paulo está se manifestando, ele está falando sobre oração. Eu acho que é importante vocês darem uma olhada. Tá? Os próprios textos base dessa lição são um exemplo de como Paulo orava, qual era o foco da oração dele. Nós até conversamos sobre isso nas aulas passadas. E você pode usar isso como modelo aí para suas orações. Então as orações dele mostram sempre que a preocupação dele era o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daquele povo, né? Principalmente da igreja, porque as epístolas eram para as igrejas. E ele sempre mostra uma submissão, uma humildade diante de Deus, né? Que se fosse cumprida a vontade de Deus. Então a gente deve usar sempre esses versículos aí para as nossas próprias orações, tá? Além da gente entender que o melhor para as pessoas nem sempre é o que elas acham que nós achamos, né? Estamos submissos aí ao plano de Deus para a vida, né? Daquela pessoa que a gente está intercedendo, está orando. A gente precisa ter em mente o seguinte: a gente precisa examinar o nosso coração. E aqui está falando do intercessor mesmo, tá? Da pessoa que vai orar pelo próximo. Nós precisamos examinar o nosso coração. Esse é um aspecto muito negligenciado pelos cristãos quando a gente vai orar por outras pessoas, né? Tem que fazer o autoexame mesmo. Como é que tem sido a minha vida com Deus? Será que eu estou íntegro diante do Senhor? Quais têm sido as minhas motivações de oração? Por que eu estou fazendo essa intercessão aqui? Será que é por orgulho? Porque eu quero almejar um cargo, eu quero almejar uma situação que essa pessoa vai me respeitar, vai me admirar? Ou realmente eu estou aí preocupado em que Deus flua através da minha vida, que aquela vida seja abençoada, né? E principalmente, será que eu tenho pecados a serem confessados, né? Então o objetivo quando a gente faz esse exame não é necessariamente impedir que você seja um intercessor, porque na verdade nenhum de nós, através da nossa própria justiça, nós poderemos estar de pé diante de Deus, né? Então a gente faz isso, a gente está em pé diante do Senhor, nós somos salvos pela graça. Mas, na verdade, é uma oportunidade para permitir que esse cristão que se dispõe a fazer a obra de Deus, ele busque o perdão pelos seus pecados, né? Ele se apresente a Deus com a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, pedindo perdão, se arrependendo, e que a oração dele possa fluir, né? Ele vai ter um coração limpo de qualquer ressentimento, ele não vai ter amargura, inclusive sobre aquela pessoa que ele está orando, né? Ele não vai ter nenhum sentimento negativo, e ele não vai ter pecados não confessados, que muitas vezes esses pecados são barreiras de oração, né? Não há arrependimento, não há confissão de pecado, e aquilo não travanca a tua vida de oração, impede que a oração siga, né? Então você precisa exercitar isso, examina o teu coração, né? Então essa questão de a gente buscar o perdão, a santificação em Deus, ela é muito importante. Inclusive eu separei uma passagem aqui que eu acho que é interessante a gente ler, que é o seguinte, está lá em Isaías 59, dos versículos 9 a 12. Isaías 59, dos versículos 9 a 12. Então o que Isaías está dizendo aqui? Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego
caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. E aí ele vai explicar o motivo de tudo isso, que é como muitas vezes a gente se encontra, né? E aí no 12 ele diz o seguinte: porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Então por que aquele povo estava sofrendo? Né? Porque os nossos, ele disse aqui no 12, porque os nossos pecados testemunham contra nós. Então nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro, precisamos pedir perdão, precisamos orar, precisamos fazer o autoexame, onde temos falhado. Principalmente se vamos orar e interceder por outras pessoas. Né? Então eu preciso orar pelos motivos corretos. Eu preciso ter em mente que o plano de Deus para a vida da pessoa é melhor até mesmo que o plano da própria pessoa. E eu preciso também fazer o autoexame do meu coração. Né? Tá com minha vida limpa, poder me apresentar de pé diante do Senhor. Né? E quando nós fazemos essa oração de perdão, né, a nuvem de pecados ali que nos separa de Deus é removida, né, através do acesso ao sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz por nós. Né? Então, esse exame do nosso coração, ele permite que a nossa vida de oração se desenvolva de uma forma plena. O Espírito Santo, ele tem liberdade para atuar na sua vida, quando você se coloca como instrumento dele. Né? E aí, ele tendo essa liberdade, né, a sua vida de oração flui, a sua intercessão pelo próximo flui, o próprio Espírito Santo vai te direcionar a cada vez mais você ter ali direcionamento do alto para sobre como orar, como interceder, como se comportar, e a obra de Deus flui, você se torna um grande instrumento na vida, no seio da igreja, né? Um grande instrumento. E a busca por esse perdão, gente, nos permite uma vida espiritual livre, porque Satanás ele é acusador. Né? Então, como nós temos pecados não confessados, temos falhas, ele nos acusa disso. Né? A gente vai na mente, vai nos acusando, tanto diante do Pai como perante nós mesmos. Né? E muitas vezes, muitas pessoas têm uma vida espiritual amarrada, uma vida espiritual ali, né? Que a coisa não flui, você vê que a pessoa às vezes é hesitante, é uma pessoa que tem problema porque ela não busca esse perdão do alto. Então é importante estarmos sempre fazendo esse autoexame, buscando perdão, ainda mais aqueles que se lançam nessa seara de orar pelo seu próximo. E como nós estamos necessitados na igreja de pessoas que façam isso, né? De pessoas que orem pelos outros, pessoas que intercedam. Então é importante para qualquer cristão, tá? Eu tô falando aqui com foco em pessoas que vão interceder, porque é o foco da aula, mas na verdade para qualquer cristão nós precisamos estar sempre fazendo esse autoexame para termos uma vida espiritual livre nesta terra, né? Nós poder ter um crescimento espiritual sadio e finalmente a vida eterna no porvir, né? Porque Jesus ele está voltando. Está claro aí diante de tudo isso que a gente está vendo, com o coronavírus, né? Enfim, outros desdobramentos que com certeza decorreram disso, que Jesus está voltando, tá? Então o nosso chamado é para que façamos isso. Vamos fazer. E podemos fazer com fé. E por que a gente pode fazer com fé? Porque existe provisão de graça para nós. O que eu chamo de provisão de graça? Jesus morreu por nós na cruz, o sacrifício já foi feito. Existe perdão, existe bênção, existe direcionamento do Espírito Santo para nós. Que nós possamos crer nisso, aleluia, glória a Deus por isso, louvá-lo, engrandecê-lo por essa maravilhosa obra e temos certeza que ele é conosco para realizá-la, tá bom? Então, mais uma vez, reforçando, essa aula está baseada no capítulo 4 do livro Um Chamado à Reforma Espiritual, do J. Carson. Ela está inserida dentro de um contexto de uma série de 12 aulas sobre oração, as orações de Paulo no Novo Testamento, né, que tem a ver com um avivamento. Né? Não podemos sermos avivados se não temos uma vida de oração. Então, nós estamos desenvolvendo aí uma série de aulas nesse sentido e essa aula 4 é a continuidade desse trabalho, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus possa abençoá-los abundantemente e a gente vai fechar aqui essa aula com uma rápida oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos juntos de maneira virtual, meu Pai, através desse áudio. Não sei quem esse áudio vai chegar, quantas pessoas vão ouvir, mas eu tenho certeza que ele vai atingir vidas, meu Pai, e que através da ação do Teu Espírito Santo, Tu possas nos edificar, nos crescer e fazer com que o conteúdo que foi passado, meu Pai, possa ser aplicado. Ele não fique meramente preso no aspecto intelectual, mas que isso pode entrar no coração e, sobretudo, refluir para a vida
de todos aqueles que escutarem o áudio, meu Deus, que possam aplicar nas suas vidas, meu Deus. Ó Senhor, faça-nos intercessores melhores. Meu Deus, faça-nos, meu Deus, homens e mulheres de oração, meu Deus. Prepara-nos para essa grande batalha, meu Deus, que se aproxima e que tu possas, meu Deus, meu Pai, levantar homens e mulheres de Deus, guerreiros de oração, meu Deus, que possam interceder pelo teu povo, meu Deus, e ser instrumentos da tua obra nessa terra. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, pois sabemos que tu és fiel para nos conceder. Em nome do Senhor Jesus, amém.